Olá, eu sou Marco Túlio, professor da disciplina de Biologia. Hoje nós vamos tratar do assunto, uma aula sobre o reino vegetal, falar principalmente das plantas, suas classificações, suas características e sua importância também no nosso meio. Então, começaremos falando sobre esses seres, que são seres eucariontes. Professor, o que são seres eucariontes? Seres eucariontes são aqueles seres que possuem a sua célula organizada dentro de uma carioteca, dentro de uma proteção. Essas plantas, elas também são multicelulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas possuem várias células, diferentemente de outras plantas, por exemplo, as algas, que possuem apenas uma célula, é unicelular, portanto, as algas. Então, as plantas, elas são multicelulares. As plantas também, elas são seres autotróficos. Professor, o que são seres autotróficos? Os seres autotróficos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, por um fenômeno conhecido por nós que é chamado de fotossíntese. Então, eles são seres fotossintetizantes, que a fotossíntese é o processo onde há a obtenção através da luz, a obtenção de alimento e também energia. Isso é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento da planta, tá certo? Então, essas aqui são as características desses seres, das plantas. E também nós podemos dizer que essas plantas, elas são divididas em dois principais grupos, que são eles as plantas vasculares, Plantas vasculares, elas são as plantas que possuem vasos condutores de seiva, Elas produzem a sua própria seiva, a sua seiva elaborada, tá certo? Já falaremos sobre o grupo dessas plantas aqui, dessas plantas vasculares, e também temos as plantas avasculares. Avasculares é o contrário das vasculares, elas não possuem vasos condutores de seiva, tá certo? Já vou dizer qual é o grupo dessas plantas avasculares. Então, vou pegar aqui o apagador. Vou apagar aqui rapidamente, para a gente poder falar agora sobre... Então, pessoal, como eu estava dizendo, dentro esses 4 grupos de espécies de plantas, nós vamos começar aqui pelas briófitas, que são as únicas que são avasculares, Lembrando que avasculares é quando não há vascularização, quando não há vasos condutores da seiva, tá certo? Nesse grupo apenas faz parte as briófitas, tá? Vamos falar aqui das características das briófitas. Elas são principalmente plantas pequenininhas, porque elas praticamente não possuem raízes. O nome da sustentação dela é um rizoide. Ela possui um rizoide e não exatamente uma raiz. Essa é uma característica das briófitas. Elas habitam principalmente em ambientes úmidos, Ela depende da água para sobreviver, da umidade,
Tanto que exemplo de espécie de briófitas são os musgos, né, que é aquele lodo, aquele limozinho que a gente encontra até na casa da gente, principalmente no período chuvoso do ano, né, muito comum, às vezes é liso a superfície, até arriscado alguém escorregar, né, pessoa idosa principalmente. Isso são os musgos. Também fazem parte das briófitas as hepáticas e as anthoceros, tá certo? Como eu já disse, elas não apresentam tecido condutor de sua seiva, né? Não possuem vasos condutores de seiva, portanto, esse transporte dessa substância ela se dá de célula em célula, né? Que é um processo particular chamado de difusão. Esse processo da obtenção de nutrientes das briófitas, tá certo? Logo depois, na evolução dessas plantas briófitas, nós temos aqui as chamadas pteridófitas, tá certo? As pteridófitas, o grau evolutivo em relação às briófitas é que elas passaram a apresentar seus vasos condutores de seiva. Isso foi a principal característica da diferenciação dessas espécies, das briófitas e das pteridófitas. Mas ainda não possuem sementes, né? As pteridófitas, elas já fazem parte aqui dos grupos de plantas vasculares, né? Que são plantas vascularizadas, lembrando novamente que são plantas que têm seus vasos condutores de seiva, tá certo? Fazem parte desses grupos plantas conhecidas no nosso dia a dia, que é a samambaia, planta muito comum em jardins de residências, né? Quem não tem uma samambaia em casa, né? Eu acho que quase toda casa tem uma samambaia. Também as avencas, as cavalinhas, né? Que são plantas até da medicina alternativa, né? Da medicina homeopática, essas outras duas que eu citei. As pteridófitas, o processo de reprodução delas, ela pode ser tanto de forma sexuada como de forma assexuada. Quando esse processo de reprodução se dá de forma assexuada, é quando há apenas o brotamento dessas plantas, tá certo? Isso é o processo quando há a fecundação assexuada. E diferentemente de quando é sexuada, que ela depende da água para propagar os gametas masculinos até o encontro dos gametas femininos. Isso, ela necessita da água, né, como seu transporte. Então é imprescindível isso. Então ela também habita preferencialmente ambientes úmidos, que é mais fácil para sua reprodução e sua sobrevivência. Após as pteridófitas, no grau evolutivo dessas espécies, vieram as gimnospermas. Gimnospermas. As gimnospermas, elas já apresentam uma característica diferente das pteridófitas e das briófitas, né? Fazem parte também do grupo de plantas vasculares, são vascularizadas, têm seus vasos condutores de seiva, tá certo? Só que além do mais, elas também apresentam sementes, tá certo? São sementes nuas, porque não possuem frutos ainda, tá certo? Não é envolvido por nenhum fruto. Um exemplo da espécie de gimnosperma, nós temos aqui as araucárias, temos as sequoias, os ciprestes, temos os pinhos, os pinheiros, né, muito comum na região sul, muito comum na época de Natal, que se usa para ornamentação, utilizar uma árvorezinha de Natal, coloca as bolinhas, faz em casa, né? As pessoas costumam comprar um pinheiro pequeno, e aí cada ano compra um, e por aí vai,
cada ano enfeita aquele que é comprado aquele ano. Isso é uma característica das famílias brasileiras. Mas enfim, os pinheiros fazem parte dessa espécie de Gimnosperma, tá certo? As araucárias também. Cipreste é uma espécie que já foi muito utilizado em ornamentação de cerca viva, porém é uma planta que quando ela seca, ela fica muito seca e muito fácil de pegar fogo, então pode causar até incêndio na residência em onde ela predomina. Então praticamente ela foi extinta para essa finalidade. E a característica da reprodução, do ciclo de reprodução das gimnospermas, ela possui estróbilo, tá? Estróbilo é uma estrutura que parece um pêndulo, ela tanto pode ser masculina ou feminina, né? Ela possui sementes nuas, né? Portanto, ela pode ser propagada pelo ar. Quando essa estrutura é feminina, ela é representada pelo fruto da pinha. Aquilo ali é a estrutura feminina de reprodução daquela planta. Continuando aqui esse ciclo evolutivo, nós temos aqui as angiospermas. As angiospermas, elas são as plantas mais diversificadas, mais numerosas, né? São plantas que tiveram, através da característica de possuírem, além de vasos condutores, né? De seiva, são vascularizadas, possuem sementes, além do mais, elas possuem flores e frutos, tá certo? Essa particularidade foi responsável pela propagação maior, né, dessa espécie em toda a natureza, por exemplo. Então ela apresenta essa característica, tá certo? Então são todas as plantas que possuem sementes, flores e frutos, ou seja, são a maioria, né? No processo de reprodução dessas plantas, das angiospermas, ela utiliza as flores, né, como a sua estrutura de reprodução, tá certo? Os frutos resultam no desenvolvimento do ovário na flor após essa fecundação. E o fruto protege a semente, que é onde irá originar uma nova planta, tá certo? Então, para a gente poder fixar melhor esse assunto, tá certo? Para a compreensão geral, né? Para poder ter um bom desempenho no questionário que será aplicado na próxima aula, eu vou fazer uma revisada breve aqui sobre, principalmente aqui, as briófitas, né? Que são plantas avasculares, que são plantas que não possuem vasos condutores de seiva, são plantas de ambiente úmido, são plantas pequenas, porque não possuem raízes, tá certo? Exemplos de briófitas: musgos, lembre-se, escorreguei no lodo, aquilo ali é musgo, tá entendendo? Ambiente úmido, são briófitas, o único grupo avascularizado, que não possui vasos condutores de seiva. Pteridófitas, exemplos: samambaia, avenca, cavalinha, samambaia, planta ornamental, todo mundo tem em casa, são vascularizadas. Todas as outras são vascularizadas, assim como as pteridófitas, né? A reprodução dela se dá de forma sexuada e assexuada. Quando é assexuada, professor? Assexuada é quando há o brotamento. Ah, professor, e quando é sexuada? Aí ela depende da água para propagar o seu gameta masculino até o encontro do gameta feminino. Também depende de ambiente úmido, tá certo? Gimnosperma. Qual que é a diferença, professor? A diferença é que, além de ser vascularizada, elas também possuem sementes, porém não possuem frutos, não possuem os frutos, né? Quais são os exemplos de gimnosperma, professor? Pinheiro, araucária, cipreste, lembra que eu falei? Cerca ornamental, pega fogo.
É por aí. Particularidade das gimnospermas, né? O aparelho reprodutor dela é um estróbilo, que tanto pode ser masculino como pode ser feminino. A última, angiospermas. Qual que é a diferença, professor? A diferença é que essa espécie ela já apresenta, além de seus vasos condutores de seiva, ela apresenta semente, ela apresenta flor, ela apresenta frutos. Portanto, é a espécie de maior número na natureza, né? De maior diversidade, de maior variedade, resultado dessa resistência devido ao fruto que protege o seu embrião. Foi claro, pessoal? Espero que tenha sido útil a aula e até a próxima.